Então, eu vou começar a falar o que é o TypeScript, e são as novas features. Alguém já ouviu falar de TypeScript? Vocês têm a noção do que querem, do que a gente está falando, mais ou menos, só para eu ter me baseado, para eu saber até onde eu posso explicar ou até não? Acho que algumas pessoas sabem, outras não. Eu mesmo não sei nada. Começa aí Tá, do então básico. eu vou falar como é que ele é, o que ele é, bem do introdutório, né? Lá no chat, Deus, cara, sim, 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 só eu que não sei. Tá. O que é o TypeScript? O TypeScript nada mais é do que um superset do JavaScript. O que a gente diz por superset? Ele é uma gama de funcionalidades que estende o JavaScript. Na verdade, se a gente resumir o TypeScript, ele nada mais é do que um compilador para gerar código JavaScript. Basicamente, é uma linguagem parecida com C#, por isso que a gente chama de super, que estende funcionalidade onde o JavaScript não tem, por exemplo, uma dessa enumeration, JavaScript não contém enumerações, no caso o TypeScript tem, e o output dele nada mais é que vai gerar um JavaScript. Existem outras linguagens também que fazem basicamente a mesma coisa. Uma dessas é o CoffeeScript. CoffeeScript nada mais é do que uma linguagem para gerar JavaScript. E tá, beleza. Aí tu fica perguntando assim, pô, mas por que eu usaria o TypeScript só para fazer um JavaScript? Qual o grande problema do JavaScript? Você debugar o JavaScript. Quando eu estou usando o TypeScript, JavaScript é uma linguagem dinâmica, é uma linguagem interpretada pelo browser, onde você só vai conseguir pegar erro de compilação, no caso, esqueci de... botei uma instrução errada, não formei o for direito, onde eu não conseguiria pegar esse erro. Eu só conseguiria pegar esse erro executando a aplicação. Se eu fizesse uma instrução mal formada, eu só conseguiria pegar isso em tempo de runtime. Ok. Então, eu tenho aqui um script pequeno. Esse é um script, basicamente, é um script JavaScript puro, onde eu tenho um for each, eu tenho uma função e eu dou um set timeout. Então, muitas pessoas têm dificuldade em JavaScript. Eu conheço a fundo, não conheço 100%, não sou... Eu conheço muitas coisas do JavaScript. Não conhece JavaScript. As pessoas têm dificuldade em JavaScript, quando que a gente chama até de callback. Muita dificuldade. Para muitas pessoas, JavaScript nada mais é que um demônio na sua vida. O JavaScript é uma coisa muito complicada, é uma coisa onde você não consegue debugar, e é uma coisa que só te traz arrepios. Então, resumindo, o que é o TypeScript? TypeScript nada mais é que uma linguagem de código aberto, criada pela Microsoft, foi criada pelo mesmo criador do C#, que é o Anders Hejbjerg. E ele é o Delphi e o C#, né? Ele segue a mesma mesma linha do CoffeeScript, que é o quê? Eu tenho uma linguagem por cima, uma abstração, e vai gerar meu output com JavaScript. O TypeScript, ele possui tipagem, ou seja, eu tenho uma tabela de tipos, aonde se eu declarar uma variável, ela vai ser aquele tipo sempre. Eu posso usar ela tanto em pequenas e grandes aplicações, e faz compreensão, ela muito parecida com C#. Faz uso de o quê? De módulos, que no caso seria namespace, classes, interfaces, tipos genéricos, como se fosse um C# mesmo. E o melhor dessa linguagem é o quê? Que ela tem um forte apoio à orientação a objeto. Então, eu vou criar uma classe, eu posso herdar dessa classe, eu posso implementar uma interface, eu posso fazer um polimorfismo, eu posso fazer uma herança. Então, o TypeScript é uma linguagem que está tendo uma forte adesão da comunidade, né?
E cada vez mais elas tá sendo a principal linguagem quando a gente fala em arquiteturas de front-end nesse caso, né? Tem um CoffeeScript, foi o que eu falei também, o CoffeeScript nada mais é que uma linguagem também parecida muito com Python, e o produto final dele é o JavaScript. A gente tem alguns frameworks que usam o TypeScript. O principal dele é o Angular 2. Né? O Angular 2 foi feito totalmente em TypeScript. Agora o Angular 2 e o Angular 4. Né? O Angular foi criado junto, o Angular, nesse caso, o Angular 2, foi criado junto com a equipe do Google, a equipe da Microsoft, que usam um TypeScript que escreve o Angular. Tá? Então, o Angular 2 nada mais é que você vai usar o TypeScript, se quiser. Não é obrigado, mas é recomendável que você use. E o Angular 2 você vai usar com TypeScript e você vai ter toda a sua gama de funcionalidades. O Ionic também, ele usa. E tem outros frameworks aí que você pode usar o TypeScript. Até o Angular 1, você pode usar o TypeScript também. Não tem nenhum tipo de problema. Então, por que precisamos do TypeScript? Porque à medida que um sistema evolui, a complexidade do seu código JavaScript aumenta. E quanto mais o código JavaScript fica mais complexo, fica mais suscetível a escrever erros e fica mais difícil eu debugar esse tipo de erros. Né? Basicamente, o JavaScript não foi projetado, não foi a... Desculpa. O JavaScript ele não foi projetado para lidar com um nível de complexidade muito alta ou um sistema complexo muito grande. O JavaScript foi projetado na época do Netscape, etc. Foi projetado para você ter funcionalidades pequenas que vai ajudar o teu browser ao fazer algum tipo de animação, abertura de menu. Era o que tinha, basicamente, JavaScript. Era fazer códigos pequenos para você fazer animações, basicamente abertura de menu, ou fazer um alerta, ou fazer uma validação. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, basicamente, os sistemas já são feitos em JavaScript, parte front total, e você fica chamando APIs REST através do seu JavaScript. Onde que tem a separação aí do front-end para o back-end, né? Onde você tem uma equipe de back-end fazendo parte de APIs, etc. E você tem uma equipe de front-end que você vai lidando com o sistema totalmente em JavaScript nesse caso, né? Angular, Vue, React, etc. O TypeScript, ele é totalmente compatível com as novas versões do ECMAScript, que é, no caso, o ECMAScript 6 e o ECMAScript 7, que está na sua versão aí, que já está para sair. Ele tem uma organização, eu consigo o TypeScript tornar meu código muito mais fácil de leitura, eu tenho uma organização grande, né? E eu tenho como eu já tinha falado, ele tem uma tabela de tipos. Tem muito mais previsibilidade, eu tenho erros de compilação e eu consigo depurar muito mais rápido esse meu código, né? Então, o que a gente tem aqui como exemplo de tipagem? A gente tem os numbers, eu tenho uma string, eu tenho os arrays, eu tenho tupla, eu tenho enumeration, eu tenho do tipo void, ponteiro de função, e etc. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas esse aqui é um código de importação, onde eu posso usar módulos dentro do meu TypeScript. E para que eu usaria módulos? Nesse caso, os módulos seria até no Angular 2, no caso, para eu trabalhar com Angular 2, onde eu tenho todas as importações do módulo, do Angular 2, como routings, onde eu tenho chamadas de Angular 2 para serviços REST, no caso do HTTP, e eu vou usar os módulos para eu injetar, importar as classes que eu queira usar. Um dos grandes problemas do JavaScript são as funções de callback.
onde o pessoal fica com promise, fica meio complicado de se trabalhar no JavaScript. Então, como o TypeScript é basicamente uma linguagem em C#, é muito parecido com C#, hoje em dia a gente já tem um suporte para Sync e Await, que já vem na nova versão do TypeScript 2.x. Então, agora, ao invés de eu fazer um promise dentro do meu JavaScript, que é muito mais complicado de eu lidar, eu já uso a Sync e Await do C#. E eu tenho outros tipos de benefícios, como namespaces, decorators, eu tenho lista genérica, no caso do C#, Java, e etc. Para quem quiser saber mais sobre o TypeScript, ele é um código-fonte aberto, né? Você pode entrar no GitHub da Microsoft e você vê a evolução do TypeScript. Ele também tem uma documentação muito boa, né? Na parte do TypeScript, você pode entrar lá, você vê a documentação dele, tem um guideline lá, você tem um start para como você começar a trabalhar com TypeScript. Então é muito fácil de você aprender mesmo. Poucos dias você aprende TypeScript. Ainda mais se você já tiver trabalhado com C# ou com Java, a sua curva de aprendizado é bem menor. A gente tem aqui alguns links importantes para você dar uma olhada, que é a documentação oficial do TypeScript. Tem os cursos da NVA lá na Microsoft Virtual Academy, que você pode... Tudo gratuito, no caso, né? E etc. Aí, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, algum tipo de pergunta, eu fico aqui à disposição para vocês aí para tirar qualquer tipo de dúvida. Beleza. Aqui eu tô dentro do Visual Studio Code. Você pode usar qualquer tipo de IDE, né? Para você trabalhar. Pode usar o Visual Studio, o Atom. Nesse caso aqui eu estou usando o Visual Studio Code. Basicamente, tem uns códigos aqui de TypeScript. E como eu falei, a saída dele, vou fechar algumas coisas aqui só para a gente dar uma conferida aqui. A saída dele é um JavaScript. O TypeScript nada mais é do que uma linguagem de programação, que a saída dele é um TypeScript. Então aqui tem um exemplo de classe. Vocês estão conseguindo ver direito aqui, senão aumenta um pouco a fonte. Tá legal, mas dá uma aumentada. Isso. Acho que ficou melhor. Legal. Ó, beleza. Isso aqui é um arquivo .ts, TypeScript. Isso aqui é a forma que você cria uma classe no TypeScript. Então eu tenho aqui as definições do tipo dele. Eu posso ter um construtor. E eu tenho os métodos da classe. Essa parte aqui de baixo é como eu chamo, no caso eu estou criando uma nova instância em um objeto, eu estou chamando a ação caminhar. No final, quando eu compilar isso aqui, a gente tem um compilador do TypeScript Compiler, ele vai me gerar esse arquivo aqui. Esse arquivo animal.js é a saída do meu TypeScript. Bom, beleza, isso aqui é fácil de escrever na mão, né? Tranquilo, dá para escrever. Agora vamos começar a dificultar mais um pouquinho. Agora eu consigo fazer a herança. Meu arquivo .ts. Nesse caso aqui eu estou herdando de animal. Eu estou com o seu construtor, chamando o construtor do animal. Nesse caso eu estou usando o keyword super. No caso comprar gato, eu chamo
o método da classe animal e escrevo no console. Aqui eu estou criando uma nova instância e chamando o método. A nossa saída vai ser um pouquinho mais complicada. Agora, quando eu olho gato.js, que é a saída resultante do meu compilador, olha só como já fica bem... Olha como já fica bem escroto o JavaScript. Olha a diferença para eu conseguir fazer uma herança. Esse aqui é tudo o nosso produto resultante da compilação do TypeScript. Já ficou bem mais complicado, hein? Facinho, cara. Dá para escrever isso na mão, né? Dá. Ixi. Dá pra entender tudo também, né? O interessante do TypeScript é que eu consigo ter interfaces. Então, eu tenho uma interface aqui, que é chamada de carro, e eu posso implementar a interface dele. Então, nesse caso, essa classe, veículo, implementa a interface carro, e, caso eu não implemente tudo que tiver no contrato da interface, eu não vou conseguir compilar esse arquivo e o TypeScript vai me dar um erro, dizendo que está faltando coisas a ser compiladas. Quando a gente for ver no produto resultante, é esse carinha aqui. E esse outro arquivo aqui é só para a gente ter os números, ter a tipagem dele, mas a gente já deu uma olhada. Tá? No caso, o TypeScript ele trabalha com 3 tipos principais, no caso number, string ou booleano. E eu tenho algumas funcionalidades legais que eu herdo do C#, né, nesse caso. Como você pode ver até aqui na herança, ele parece muito como um C#, mas aqui já usa alguma palavra. Java, no caso seria Java. A herança em Java é extend. A chamada também, aqui, é chamada parecida muito com Java também. E assim vai. Nesse caso da herança, é o que melhor resume o TypeScript, o uso dele, né? Para eu conseguir fazer herança no JavaScript comum, é uma coisa tortuosa, muito complicada. Nesse caso aqui, toda essa linha de código aqui, eu poderia ser passado por 20 linhas de código. Isso aí é um exemplo bem simples, né? Uma coisa bem básica, assim, que não é a nossa realidade. Mas se você pegar, imaginar um sistema complexo, um sistema grande, é praticamente impossível você fazer. Eu acho que toda a minha vida que eu comecei a trabalhar com JavaScript, já não é pouco, eu tenho quase 5 anos de experiência em JavaScript, nunca fiz herança. Ah, parece Babel. Babel. Parece mesmo. Você pode usar, na configuração do TypeScript, tem aqui, deixa eu... na configuração do TypeScript, você consegue dizer qual é a transpilação para você usar. Nesse caso, você pode escolher o Babel ou pode usar outro tipo de transpilação. É basicamente isso mesmo. Então parece, não só parece, né? Pode ser também. Aliás. Você pode escolher qual é o tipo de transpilação. O principal é que o Angular 2, no caso, ele é feito totalmente em TypeScript. Né? É bem legal nesse caso. Então, a equipe da Microsoft, junto com a equipe da Google, se uniram, né?
E criaram, nesse caso, a Google com Angular e o Microsoft ajudando nessa parte do TypeScript. Né? E eles criaram o Angular 2. Nesse caso, o Angular 2 foi totalmente escrito em TypeScript. Tanto que todos os exemplos do Angular 2, ele é feito em TypeScript. Se você criasse um get started do Angular 2, o get started dele é em TypeScript. Se você começa a programar em Angular 2 em JavaScript, cara, o negócio é um inferno. Então, é recomendável até você trabalhar com TypeScript para usar o Angular 2. O caso é um pouco diferente como você trabalha com React, né? O React, ele usa o Flow, que é outra linguagem para você gerar JavaScript. E nesse caso tem um CoffeeScript também, que é outra linguagem que gera JavaScript. Tudo isso é para o quê? Para que usa essas linguagens? Né? Para facilitar a escrita do JavaScript, que é um pouco mais complicada, né? Tá vendo o chat aí? Ou não? Oi? Você tá vendo o chat aí? O Tô vendo. Não, eu não usei o Flow ainda para TypeScript, não. No lugar do TypeScript, não. Já ouvi falar, mas nesse caso aqui eu tô totalmente dedicado ao TypeScript. Retrocompatibilidade. Não. Nesse caso, o TypeScript ele usa uns transpiladores, sim. Você tem uma configuração até do TypeScript aqui, que é esse tsconfig. Dentro do tsconfig, existem algumas configurações que você pode colocar. Uma dessas é o quê? O target dele, eu estou dizendo que ele está para o ECMAScript 5. E eu posso definir qual ECMAScript eu estou querendo usar. Nesse caso aqui tem um módulo. Esse módulo é quando eu estou usando basicamente um Angular 2, que ele trabalha via AMD, e eu posso dizer qual o módulo que ele quer usar, como um JS, System, um AMD, etc. E aqui também tem outras configurações que eu posso dizer qual é o transpiler que eu posso usar também. Beleza? Aqui nesse Compiler Options. Eu posso dizer qual é o transpilador dele. Eu acho que assim, sobre o Angular 1 para o Angular 2, a adoção dele, eu acho que se deu muito mais porque o Angular 1 já é altamente usado em sistemas, né? Ou seja, praticamente quem usa Angular para uma construção de um sistema, legado nesse caso, você não faria essa retrocompatibilidade, até porque eles nem são compatíveis, né? Eu acho que nesse caso a adoção dele se diz muito porque ele ser muito novo. Existem algumas coisas dentro do Angular 2 ainda que não é possível de fazer. Por exemplo, no Angular 1 eu consigo ter interceptadores. No caso, o Angular 2 não tem interceptadores. Principalmente para o $HTTP-GET. O $HTTP, no caso. Então, acho que tem algumas coisas ainda no Angular 2 ainda não deslanchou por alguns devidos fatores. Primeiro, o React, que está crescendo muito o React. Segundo, o Angular 2 ser muito novo, ainda ter essa questão do TypeScript. Eu não acredito que o TypeScript seja tenha dificuldade de adoção mesmo, mas tem a dificuldade de adoção do Angular 2, por isso tá faltando algumas coisas em cima dele. Tá faltando alguma coisa em cima dele e pelos crescimentos dos outros frameworks, como o Vue, React, etc. Né? Até porque, assim, você consegue usar o TypeScript em cima do React. Você não é obrigado a usar o Flow, por exemplo. Mas você consegue usar o React em cima no código em cima de TypeScript. Não sei se... tem outra questão também do Angular 2. É muito complicado você escrever Angular 2 em JavaScript puro. Nesse caso que você está falando vanilla, né? Cara, é praticamente impossível. É muito ruim. É muito ruim. Não dá para escrever. Praticamente assim, não dá para escrever Angular 2 com JavaScript vanilla. É uma coisa muito complicada. Muito mesmo. Então, o TypeScript vem para ajudar nessa parte aí. Eu acho que se o Angular 2 não fosse feito
como fosse um pré-requisito você trabalhar com TypeScript, acho que a adoção estava bem menor.